Durante eras, eles reinaram nas sombras, criaturas de puro ódio chamados de monarcas. E agora, um homem sozinho os desafia, não por poder, não por glória, mas por todos que eles destruíram. Essa não é apenas a última batalha, é o início de uma nova era. O fim chegou e ele atende pelo nome de Jinwoo. Gogum-Hee estava terminando seus afazeres em mais um dia típico na Associação de Caçadores da Coreia, quando de repente o céu fica completamente escuro. Ele olha para o lado e vê um homem sentado em sua sala. Era o Monarca do Gelo. O monstro explica que aquela sala havia sido isolada do mundo externo para que eles pudessem conversar sem ser interrompidos. O Monarca solta um leve ataque que congela parcialmente o ombro do velho apenas para demonstrar o seu poder e logo em seguida congela todo o ambiente. Gogum-Hee parte para cima dele como um gorila, destruindo todo o gelo em seu caminho. Os dois engajam em uma feroz batalha de igual para igual, mas o corpo velho e cansado de Gogum-Hee é o primeiro a ceder. Ele se ajoelha momentaneamente para descansar e o Monarca do Gelo não deixa essa chance passar. Ele se aproxima e perfura o peito do presidente com uma espada de gelo. Gogum-Hee, por sua vez, agarra o braço de seu adversário e lança uma rajada de energia a queima-roupa, mas o monstro consegue desviar por pouco. Porém, esse era o plano. O ataque acerta a barreira que estava isolando a sala do mundo externo e a quebra. Nesse momento, uma formiga sai de sua sombra e corre para fora desse espaço. Ele estava chamando reforços. O Monarca do Gelo pula atrás da formiga para matá-la e assim que acerta o golpe, Sun Jinwoo troca de lugar com sua sombra e defende o golpe. Ele agarra o monarca pelo pescoço e pergunta quem ele era, mas antes de obter sua resposta, o inimigo solta uma enorme rajada de gelo de sua boca, congelando o braço do prota e criando uma boa distância entre eles. Sung se liberta facilmente da prisão de gelo, mas antes que pudesse contra-atacar, o monstro de gelo aponta para o prédio atrás deles. Ele diz que não gostaria de lutar contra Sung hoje e que era melhor ele se apressar caso queira salvar aquele velho humano. Sung avista de longe um Gogum-Hee todo fudido à beira da morte. O monarca cria uma lança de gelo e atira em direção ao presidente, e Sung é obrigado a escolher. Ele obviamente decide salvar o presidente e pula na frente da lança para bloqueá-la. Quando ele olha para baixo, o monarca já estava escapando por meio de um portal. Jinwoo decide esquecer o monstro e foca em Gogum-Hee, que estava praticamente morto. Ele invoca Biro e tenta curá-lo, mas não adianta, pois ele havia levado muito dano e os ataques do monarca ainda estavam liberando uma energia mágica tremenda que impedia a cura. Gogum-Hee aceita sua morte e agradece por Jinwoo ter vindo lhe ajudar. Ele agradece também por um ser humano ter tanto poder, pois precisará disso para enfrentar aquele monstro. Ele agradece mais uma vez e morre. No dia seguinte, os jornais no mundo todo traziam notícias de desespero. O corpo de Jonas, o caçador de ranking nacional do Brasil, foi encontrado morto próximo a um rio. Além dele, Gogum-Hee, o presidente da Associação Coreana, e Christopher Reed também haviam sido mortos, criando um clima de insegurança e ansiedade por todo o planeta. Enquanto isso, em alguma caverna em um canto desconhecido do mundo, 5 monarcas se reuniram a pedido do Monarca do Gelo. Ele alega ter encontrado o Monarca das Sombras, o que deveria ser impossível, pois nenhum ser humano seria capaz de aguentar o seu poder. O Monarca do Gelo diz que por algum motivo ele ainda estava em sua forma humana e que esse era o melhor momento para derrotá-lo. Assim, ele convence 2 dos monarcas a ajudá-lo em uma emboscada. Thomas se dirige a uma base subterrânea dos Estados Unidos para buscar um presente que quer entregar a Sun Jinwoo. São 2 adagas incrivelmente poderosas, lindas e vermelhas. Elas foram feitas a partir das presas de Kamish, o lendário dragão de rank S, e estavam aguardando um dono digno até os dias de hoje. Thomas acredita que finalmente encontrou essa pessoa. Ele se dirige à Coreia para encontrar o protagonista e não só
só ele. Lennart Nierman, o caçador de ranking nacional da Alemanha, também se dirige ao escritório de Sung para pedir por proteção, visto que agora eles estão sendo caçados pelos monarcas. Thomas entrega as adagas a Sung e o prota fica realmente impressionado. Essas adagas possuem um ataque de 1500, comparado com as que ele usava, as adagas do Rei Demônio possuíam apenas 220 de dano. Esse era um aumento instantâneo e absurdo no seu poder de luta, mas não havia tempo para comemorar. De repente, Sung e Thomas sentem uma energia mágica absurda por perto. Eles vão para o lado de fora do prédio e olham para cima. Um portal simplesmente gigantesco estava cobrindo todo o céu da cidade, maior do que o portal dos gigantes no Japão, maior até mesmo que o portal de onde saiu Kamishi. Esse sim era o maior portal que a humanidade já viu. Todos os civis começam a evacuar a cidade, deixando apenas os caçadores de elite para trás. Enquanto espera o portal se abrir, Sung pega o celular e procura algum contato com quem possa passar o tempo. Ele liga para Cha Hae-in. Os dois vão a um parque de diversões para descontrair um pouco antes do grande desastre, mas os brinquedos simplesmente não têm emoção alguma para aqueles dois. Sung decide tentar algo mais divertido. Ele invoca Kaisel e leva a garota em alta velocidade para ver o pôr do sol. Os dois transam loucamente. Zoeira, mas podia, né? Enquanto o caçador mais forte do mundo fazia safadezas com sua amiguinha, o monarca das feras aparece em Seoul, a cidade de Jinwoo, e começa a causar uma confusão no centro da cidade. Ele começa a matar os caçadores para atrair o monarca das sombras, mas por mais que tentem, ninguém consegue entrar em contato com Jinwoo. Thomas e Lennart Nierman, dois caçadores de ranking nacional, estão na cidade e se dispõem a enfrentar o inimigo. O monarca das feras faz o primeiro ataque, mas Thomas recebe o golpe sem sair do lugar. Sua pele era dura como o aço. Ele revida com um soco na cara do monstro, depois o agarra, pressiona contra o chão e finaliza o combo com um soco direto que faz o monstro voar para longe e bater em direção a um prédio. Na mesma hora, o monarca se levanta e pula de volta até Thomas, atingindo uma cabeçada em seu abdômen. Thomas tanca o golpe sem sair do lugar, agarra o corpo do monarca e arremessa sua cabeça no chão. Imediatamente, a fera countera, acertando um chute no rosto de Thomas que o arremessa para longe. Thomas usa logo de cara Reforçar, entrando na sua forma mais forte e ativa sua skill de telecinese para puxar o monarca até ele e acertar um belo de um golpe que o derruba no chão. E por fim, lança uma chuva de socos em seu oponente caído. O monarca das feras elogia Thomas por sua força e decide levar a luta a sério, entrando em uma forma híbrida, meio fera, meio humanoide. Ele solta um arranhão que quase destrói a armadura de Thomas e percebe que havia uma formiga escondida em sua sombra. Ele agarra a formiga e a enforca até desaparecer. O monarca volta a agarrar o pescoço de Thomas, mas a armadura se quebra, revelando estar vazia. O ranking nacional aparece atrás da fera, encaixa um mata-leão e torce o pescoço do monstro, finalmente o matando. Ou era o que ele pensava. Na mesma hora, o monstro gira seu pescoço e faz voltar para o lugar. Bizarro. Ele agarra Thomas e o arremessa no chão com força, preparando para matá-lo. De repente, uma onda de energia acerta o animal, tirando-o de cima do homem. Era Lennart Nierman, o caçador bucha de ranking nacional. Imediatamente, o monarca das feras se recupera e avança para cima de Lennart, que é salvo no último momento por Kaisel. E Sang Jinwoo finalmente aparece logo em seguida, acertando um chute na cabeça do gatinho. O monarca toma distância e termina de se transformar em uma fera completa. Ao mesmo tempo, o monarca do gelo e a monarca das pragas aparecem para emboscar Sung. Ele, por sua vez, invoca seu exército das sombras e parte para cima, mas o monarca do gelo os derrota facilmente. Ele solta um rugido de neve que simplesmente
congela todo o exército de uma só vez. Sung aponta para esse maldito monarca e diz que irá matá-lo com as suas próprias mãos e vingar Go-Gun-Hee. Ele pula para matar seu inimigo, mas o monarca das feras entra no caminho e Sung é obrigado a desviar e revidar. E Sung simplesmente arranca uma das mãos da fera facilmente. Dessa vez, quem ataca é a monarca das pragas, com uma mão feita de veneno que faz Sung recuar novamente. O monarca das feras rapidamente regenera o seu braço perdido e Sung, ofegante, percebe que está em desvantagem numérica. Nesse momento, sua sombra mais confiável, Biro, consegue se livrar de sua prisão de gelo. Vendo uma de suas criações em forma de sombra, a rainha das pragas se enfurece e invoca um exército de mortos-vivos controlados por centopeias e ataca, mas Jin-Woo e Biro facilmente os derrotam. Infelizmente, era só uma distração. Em seguida, eles são acertados pelas mãos de energia venenosas. Biro é derrotado e Jin-Woo recebe um golpe crítico. Sem descanso, o monarca do gelo invoca centenas de projéteis de gelo e o disparam contra Sung, que se levanta rapidamente e começa a bloqueá-los um a um. Até quando você acha que vai aguentar nossos ataques? Dispara o monarca do gelo. Sung, por sua vez, arremessa uma adaga que o atinge em cheio no coração e diz que ele não sairia vivo daqui hoje, mas parece que ser atingido em um lugar desses não é tão fatal para o monarca. Então ele pula para atacá-lo, mas mais uma vez o monarca das feras o interrompe. Ele materializa um cutelo gigante e atinge as costelas de Sun Jin-Woo em cheio. O protagonista vomita sangue. Biro se recupera e tenta salvar seu rei, mas a monarca das pragas o segura. Então ele grita para o restante das sombras se mexerem e fazerem alguma coisa, e nesse momento, Greed, Ygritte, Iron e Tusk finalmente se levantam. O monarca do gelo fica impressionado que múltiplas sombras conseguiram escapar de sua esquife de gelo, mas era tarde demais. Sung havia recebido um ferimento fatal e a luta já estava no seu fim. Bom, era o que eles pensavam. Sung aceita a recompensa de sua quest diária e recupera completamente todos os seus pontos de vida. A batalha recomeça, mas agora, com a ajuda de suas sombras, Sung consegue lutar em pé de igualdade contra os monarcas. Biro consegue se livrar das garras de Kerecha e Sung aproveita a oportunidade para puxá-la com a autoridade do monarca. A rainha dos insetos é completamente sugada sem conseguir se defender. Sun Jin-Woo pula e desfere centenas de golpes com suas novas adagas, partindo a monarca em vários pedaços e fazendo-a desaparecer. Você derrotou a monarca das pragas e upou 3 levels. Vendo aquela cena, o monarca do gelo assume sua forma mais forte. Ele diz que irá congelar todos os servos do Prota e fazê-los morrer infinitamente dentro de sua prisão de gelo para que se tornem parasitas que apenas consomem sua mana. Ele ataca com seu tridente gigantesco, fazendo Sung voar, mesmo que tenha defendido, mas de repente Sung desaparece e quase corta fora a cabeça de seu inimigo, que desvia por um tris. O monstro revida e faz Sung voar novamente. Os dois pulam para frente e começam a trocar golpes em alta velocidade, até que o monarca usa uma skill que congela tudo em sua frente. Jin-Woo desvia para trás e aproveita a brecha de 1 segundo que o monarca criou para derrotá-lo por trás, mas era uma armadilha. Sun Jin-Woo é completamente perfurado pelas 5 garras do monarca das feras. As garras atravessam seu torso, danificando seus órgãos, e na mesma hora sangue jorra de sua boca e olhos. Impiedosamente, o monarca do gelo o atinge novamente no peito com uma de suas adagas congeladas. O monarca começa então a humilhá-lo. Fala que é uma pena que ele seja um humano tão fraco. Ele diz que, como vai morrer em breve, não vai poder ver quando o exército deles chegar e transformar a terra em um mar de sangue e chamas. Mas esse país onde ele nasceu vai ser diferente. Ele promete que vai congelar todos naquele lugar sem matá-los e fazê-los sofrer por toda a eternidade, principalmente os seus entes queridos. Eles irão ficar presos no gelo sem poder viver ou morrer para sempre. O HP do jogador chegou a 0. O jogador morreu. O jogador está
em posse do Coração Negro. Você cumpriu todos os requisitos para a habilidade passiva secreta. A mensagem do sistema se torna um clarão de luz e Jin-Woo acorda no hospital completamente bem. Ele se pergunta se tudo aquilo foi um sonho. Nesse momento, Wo Jin-Choo aparece e Sung pergunta o que estava acontecendo. Estranhamente, Wo Jin-Choo pergunta para ele sobre as estátuas de pedra e como ele havia sobrevivido. Sung se lembra de ter tido essa mesma conversa quando acordou no hospital após ter morrido no templo de Cartenon. Ele sai um pouco do quarto para reorganizar seus pensamentos e vê que ainda está no level 146 e mantém todos os seus status, então aquilo não poderia ter sido um sonho. Ele se dirige até a Associação de Caçadores só para confirmar uma coisa e suas suspeitas se confirmam. O presidente Go Gun-hee estava vivo. Ele finalmente entende, tudo aquilo era uma ilusão. Sang Jin-woo se dirige para o vazio dentro de si mesmo e pede para parar com aquilo. Finalmente, Ashborn, o verdadeiro monarca das sombras, aparece. Ashborn diz que se Sung quisesse, poderia viver para sempre nesse incrível mundo dos sonhos. Ele explica que aquele era o descanso eterno, o território do monarca das sombras, um mundo onde Sung poderia corrigir todos os seus erros. Aquela era a morte. Enquanto vai se transformando em todos os entes queridos de Sung, Ashborn explica que sempre esteve o observando. Aquele garoto fraco que muitas vezes bateu na porta da morte e mesmo assim se recusava a aceitá-la. Eu sou o registro de seus esforços, a prova de sua resistência e a recompensa de seu sofrimento. Eu sou a morte, o descanso eterno e também o pesadelo da humanidade. Eu sou você. Há muito tempo eu espero o dia em que nos conheceríamos pessoalmente, Sang Jin-woo. Sung pergunta por que ele foi o escolhido pelo sistema e Ashborn diz que irá revelar toda a verdade. Do lado de fora, o Monarca das Feras confirma que Sang Jin-woo realmente está morto, mas de repente uma energia monstruosa começa a ser liberada de seu corpo. Eles percebem que o verdadeiro Monarca das Sombras estava surgindo daquele corpo e pulam para destruí-lo de uma vez por todas. Finalmente, Sung Il-hwan faz a sua entrada épica. Ele chuta a cara do Monarca das Feras, que é arremessado para cima do de gelo e os dois saem voando. Ele diz que a partir daquele momento ninguém iria tocar naquele garoto. Nossa, o cara tem o drip. Enquanto isso, Ashborn contava a Sung que muito tempo atrás existia o Ser Absoluto, o Deus do universo que criou a luz e a escuridão. Esse ser dividiu a luz e criou os governantes, enquanto fez o mesmo com a escuridão e criou os 8 monarcas. Esses dois lados se enfrentavam pela eternidade, mas sem chegar a uma conclusão, pois as suas forças eram semelhantes. Um certo dia, cansados das incontáveis mortes e sofrimento, o fragmento de luz mais brilhante, o líder dos governantes foi até o Deus Supremo e implorou que ele parasse com a guerra. Mas o Ser Absoluto se recusou a ajudar. Para ele, aquela guerra era o maior de seus entretenimentos. Enfurecidos por terem dedicado suas vidas a seguir os mandamentos, adore a Deus, louve a Deus e prove sua fé, e mesmo assim, ignorados por seu Criador, eles perceberam que a guerra nunca teria fim e então desembainharam suas espadas e se rebelaram. Ashborn era um dos governantes e o único que permaneceu ao lado de seu mestre, mas devido à grande diferença em seus números, ele acabou sendo derrotado e morto. Nesse momento, ele percebeu que o Ser Absoluto havia escondido um poder dentro dele, o poder da morte. Ergam-se! Ashborn se tornou o Monarca das Sombras e liderou seu novo exército da morte para o campo de batalha. Entretanto, quando ele chegou, já era tarde demais. O Ser Absoluto já havia sido morto pelos governantes. Os fragmentos de luz mais brilhantes assumiram a posição de soberanos e utilizaram as ferramentas criadas pelo Ser Absoluto para assumir o controle da guerra e assim conseguiram capturar Legia, o monarca dos gigantes, e o equilíbrio na guerra foi completamente quebrado. Ashborn aproveitou esse momento de fraqueza dos monarcas para se aliar a eles e enfrentar os governantes em busca de vingança por seu mestre.
Desse momento em diante, ele passou a ser conhecido como o Nono Monarca, o Monarca das Sombras. Conforme o tempo passava e a guerra continuava, Ashborn foi se tornando cada vez mais e mais forte devido ao crescimento de seu exército, e passou a ser temido tanto pelos governantes quanto pelos monarcas. Então, 2 dos monarcas se uniram e o apunhalaram pelas costas, o Monarca das Feras e o Rei Demônio, o Monarca das Chamas Brancas. Mas a emboscada falhou e o Monarca das Feras conseguiu fugir com o rabinho entre as pernas. Porém, Baran, o Rei Demônio, não teve tanta sorte e foi morto por Ashborn, indo parar em seu território. Por isso, ele pôde ser invocado no castelo demoníaco mais tarde. Nessa hora, os governantes aparecem diante de Ashborn, se ajoelham e pedem o seu perdão. Eles só haviam matado o governante para poder dar fim à guerra infinita, mas não queriam lutar contra ele. Ashborn sabia que se todos se juntassem, poderiam derrotá-lo, mas mesmo assim, eles escolheram a paz. Isso fez com que ele perdesse a vontade de lutar contra os governantes. Ashborn se escondeu para poder recuperar suas forças e atacar o Monarca das Feras quando tivesse a chance, mas nesse meio tempo os monarcas foram derrotados e fugiram. O problema é que o lugar para onde eles fugiram era conhecido como Planeta Terra. Para os humanos, a chegada dos monarcas foi como um desastre natural. Não havia nada que eles pudessem fazer e foram todos mortos. Irritados com o fato dos inimigos que deixaram escapar terem destruído outro mundo que não tinha nada a ver com a guerra, os governantes utilizaram a mais poderosa das ferramentas de Deus, a Taça da Reencarnação, para fazer o tempo retroceder em 10 anos. Mas, mesmo que tenham feito isso, o final ainda seria o mesmo. No fim, a Terra seria destruída. Então, os governantes bolaram um plano para poder salvar aquele pobre planeta. Eles passaram a enviar os monstros que eram prisioneiros de guerra para a Terra através de portais para injetar mana naquele planeta. Começou bem devagar e aos poucos foram aumentando o número de portais e monstros para que a Terra recebesse cada vez mais energia mágica. Graças a isso, humanos começaram a despertar poderes e começaram a conseguir se defender dos monstros. Os governantes queriam ao menos poder salvar uma parcela da população da destruição completa. E isso aconteceu de novo e de novo. Esse mundo já foi destruído várias e várias vezes e os governantes faziam o tempo voltar e tentavam melhorar os seus planos, mas os monarcas também se adaptavam. Assim como os governantes, eles passaram a conceder poderes aos humanos. Os monarcas pegavam emprestado o corpo desses mesmos humanos despertados para encarnar na Terra ainda mais cedo do que o planejado e pegar os governantes de surpresa. Porém, haviam 2 monarcas tão poderosos que nenhum ser humano era capaz de suportar ser seu hospedeiro: o Monarca das Sombras e o Rei dos Dragões, o Monarca da Destruição. Nesse momento, o mago mais talentoso, conhecido como o Arquiteto, ofereceu ajuda a Ashborn para encontrar um humano capaz de suportar seu poder. Para isso, ele criou o sistema que poderia aos poucos transformar alguém fraco em um recipiente perfeito para a morte. Foi aí que ele conheceu San Jinwoo. Ashborn gostou de Sung imediatamente, alguém tão fraco, sempre tão perto da morte e que mesmo assim a enfrentava sem medo. Sung pergunta então por que Ashborn decidiu trair o arquiteto, e Ashborn responde que simplesmente não sabia o que fazer. A desculpa dos governantes, a traição dos monarcas, ele não tinha mais para onde ir, ele era temido por uns e não conseguia perdoar os outros. Foi aí que percebeu que havia sim alguém ao seu lado. O tempo que passou ao lado de Sung foi extremamente divertido e eles acabaram se tornando um único ser. Para Ashborn, San Jinwoo se tornou
tornou seu único amigo, o único em quem podia confiar e por isso escolheu ficar ao seu lado, traindo os monarcas e recusando os governantes. Por fim, Ashborn lhe deu uma escolha. Ele poderia ficar para sempre no mundo da morte, vivendo um sonho eterno, ou poderia voltar para aquele mundo sujo e enfrentar seus inimigos em uma batalha sangrenta. Sung escolhe voltar e proteger aqueles que ama. Ashborn, assumindo a forma de Gogun-He, dá um sorriso sincero. Essa foi a primeira e a última vez que os dois monarcas da morte se encontraram. Sung retorna ao mundo humano e o sistema que cumpriu o seu propósito é enfim deletado. Sung Yu-Huan está enfrentando os monarcas da Fera e do Gelo e o cara é muito brabo, mano. Mais forte do que qualquer caçador de rank nacional, ele consegue segurar e ainda causar dano aos monarcas, até que, enfim, uma energia monstruosa começa a emanar do corpo de seu filho. O monarca das bestas fica de 4 na mesma hora, tremendo de medo. O monarca das sombras estava chegando. Ele abre um portal na mesma hora e foge do local. Sozinho, o monarca do gelo se enfurece e liberta todo o seu poder, congelando tudo ao seu redor e lançando inúmeras lanças de gelo para cima de Sung. Biro recupera os seus poderes originais e defende o seu mestre. Finalmente, Sun Jin-woo retorna ao mundo dos vivos, deixando o monarca do gelo tremendo na base com seus novos poderes. Sung percebe que o cachorrinho fugiu e libera sua energia gigantesca, cobrindo todo o planeta para encontrá-lo. O monarca das feras decide que precisa se esconder até que o monarca dos dragões consiga chegar à Terra para se juntar a ele, mas Sung aparece atrás dele, fazendo-se borrar todinho. Enquanto Sung foi atrás da fera, Ygritte, que recuperou totalmente seus poderes, está enfrentando pau a pau o monarca do gelo. De repente, ele pausa seus ataques, abre sua capa e seu mestre sai de dentro dela. Sung declara que o monarca das feras está morto e agora finalmente vingaria a morte de Gogun-He. Sung acerta 2 adagas em seu peito, se aproxima e o finaliza com um corte na vertical. O monarca morre e seu corpo se desintegra. Sung percebe que o homem que o protegeu havia sumido e vai atrás dele. Sung Yu-Huan estava largado em um beco, morrendo, não pelo ataque dos monarcas, mas sim por seu corpo não suportar tamanho poder. Finalmente, pai e filho se reencontram e trocam uma ideia. Sung pai finalmente conta sua história. Ele diz que ficou preso em um portal por não ter conseguido sair a tempo depois de terem derrotado o boss da dungeon. Como estava preso na fenda dimensional, ele conseguiu entrar em contato direto com os governantes e eles lhe concederam seus poderes. Diferente de Thomas, que também recebeu o poder deles, mas indiretamente o pai de Sung havia recebido uma quantia inimaginável para um ser humano e por isso era capaz de enfrentar os monarcas frente a frente, mas seu corpo estava pagando preço e desaparecendo. Sung Yu-Huan dá um último abraço em seu filho, dizendo quanto havia sentido sua falta e desaparece. Alguns dias se passam e caçadores do mundo inteiro se reúnem embaixo do portal gigante que apareceu nos céus de Seoul. O portal finalmente se racha, mas, para a surpresa de todos, não são inimigos que saem de lá. Era um exército quase infinito, inimaginável de soldados das sombras. O líder deles se aproxima de Sung e se ajoelha, o grande Marechal Bellion. Todos os soldados saudam ao seu senhor. Aquele era o verdadeiro exército das sombras que eram comandados por Ashborn. Haviam 3 dragões no mesmo nível de força de Kamishi, milhares de soldados e até mesmo alguns governantes. Por fim, o maior portal que apareceu no mundo não era uma calamidade, mas sim uma bênção. Mas a verdadeira calamidade estava chegando à Terra, o grande boss final, o rei dos dragões, Antares.
Visando se preparar para a guerra que se aproximava, Sung dividiu seu exército em dois e fez eles se enfrentarem como uma forma de treinamento. Biro, sentindo que sua posição de mais forte do exército estava ameaçada, desafia Bellion para um X1. A luta começa e Bellion ataca com sua espada que se estica como um chicote. Biro desvia do primeiro golpe, mas logo no segundo é capturado e a luta chega ao fim. Bellion é o novo líder do Exército das Sombras, com Biro em segundo e Ygritte em terceiro. Finalmente é chegado o grande dia. Antares, o Rei dos Dragões, chega à Terra através de um portal criado pelo Monarca da Transfiguração, com seu magnânimo exército de dragões, cada um deles no nível de Kamish, o maior desastre que a humanidade já enfrentou. Sung corria contra o tempo para se preparar para a invasão. Ele vai até a Associação de Caçadores da América e pega a runa que dropou de Kamish. Jin-Woo faz uma última ligação antes de partir para a guerra. Ele liga para Cha-Rein e prometem um ao outro que irão sobreviver para se ver novamente. Agora, Sung está decidido a encarar essa batalha de vida ou morte e parte para o campo de batalha. Ele chega já salvando alguns civis e derrotando monstros aleatórios e transformando-os em sombras. Sua estratégia foi aparecer no local mais longe possível do Monarca dos Dragões para ir farmando sombras enquanto salvava a Terra e fugia de seu terrível oponente. Ao mesmo tempo, Thomas era um dos únicos que conseguia ser de alguma ajuda e estava na linha de frente dos Estados Unidos, até que um formidável oponente aparece, o Monarca do Corpo de Aço. Acontece que tudo isso fazia parte do plano de Sung, que havia escondido seus guerreiros mais poderosos na sombra de Thomas. Vendo que caiu em uma armadilha, o Monarca tenta se comunicar telepaticamente com o Rei Dragão, mas quando percebe, está sendo interferido por Tusk no alto de um prédio. Enfurecido, o Monarca entra em sua forma original e engaja em combate direto com Biro. Enquanto isso, Sung e Antares finalmente se encontram. Antares amigavelmente lança uma rajada de fogo para cumprimentar Sung, que desvia para o céu e invoca suas sombras para enfrentá-lo. Com um único movimento de seu braço, Antares elimina a maioria das sombras, mas quando olha para o lado, Sung estava fugindo por meio de um portal. Antares o segue e quando atravessa o portal, se depara com o exército principal das sombras que estava ajudando Thomas. Ele olha para o lado e vê o corpo do Monarca de Aço se desintegrando, com Biro e Bellion em cima dele. Infelizmente, Antares também havia se preparado. Com a ajuda do Monarca da Transfiguração, eles conseguem invocar por meio de portais centenas de dragões. O exército do Rei da Destruição havia chegado. De repente, Sung chama todo o seu exército de volta à sua sombra, fazendo seu oponente assumir que ele se rendeu. Mas é aí que ele ativa sua nova skill, a skill que ele pegou na runa de Kamish, Fogo do Dragão. A aparência do protagonista muda um pouco, assumindo uma forma meio dracônica, e ele dispara um rugido infernal. Todos os dragões são imobilizados. Sung se teleporta, agarra o braço de Antares e o leva consigo através de outro portal que leva para o outro lado do mundo. Antares permanece calmo, elogia Sung por seus esforços de afastá-lo de seu exército, mas diz que tudo aquilo ali é inútil. Ele, sozinho, era mais do que suficiente para derrotá-lo. Antares assume sua verdadeira forma, um dragão vermelho gigantesco com escamas mais grossas e resistentes que o aço. Ele se prepara para soltar um rugido de fogo, mas é parado por Bellion, que consegue amarrar sua boca. Então, as sombras dos gigantes agarram seu pescoço, imobilizando-o no chão. Tusk lança uma magia de gelo para prender ainda mais o Senhor dos Dragões. Biro e Grid o atacam com todas as suas forças, atingindo seu rosto em alta velocidade e, por fim, Ygritte o acerta com a espada do Rei Demônio, eletrocutando a fera. Porém, nada disso consegue afetar o monstro. Ele se levanta sem esforço e solta mais um poderoso rugido de fogo que oblitera tudo pelo caminho. O chão por onde o ataque passa se torna praticamente lava e todas as sombras são obliteradas. Esse era o verdadeiro poder do Rei dos Dragões. Após mostrar que é um verdadeiro desespero,
desespero, Antares retorna à sua forma humana e pede para Sung se aliar a ele. Ele diz que seus verdadeiros inimigos não estavam naquele mundo, mas sim em um céu muito acima deste. Ele se refere aos governantes. Antares reforça que caso Sung se alie a ele, poupará sua família, amigos e até mesmo deixaria a Terra em paz. Tudo que ele almejava era derrotar seus inimigos alados. Não me faça rir, você quer que eu acredite em você mesmo com seus olhos gritando com seu desejo de me matar? Acho que não consigo esconder mesmo. Eu vou te matar, humano. Antares transforma um de seus braços no de um dragão gigante e ataca Sung, que desvia por pouco, invoca Kaizel e toma distância pelo céu. Antares se transforma completamente dessa vez e atira mais um rugido para evaporar o protagonista, que desvia para o lado e contra-ataca com suas adagas. Infelizmente, nem um arranhão sequer é causado. Sung tenta atacá-lo mais uma vez mirando em uma abertura nas suas escamas, mas isso se mostra inútil também. Antares tenta esmagá-lo como um inseto. Sung desvia novamente e invoca os 3 dragões de seu exército para segurá-lo, e eles conseguem apenas alguns segundos para ele antes de serem completamente derrotados também. Vendo que não conseguia causar dano algum com os seus métodos tradicionais, Sung se vê obrigado a pensar em um novo golpe. Ele começa a concentrar toda a sua mana das trevas e todas as suas sombras em um lugar só, criando uma tempestade roxa no local. Após canalizar toda a sua energia, Sung assume uma forma gigantesca como se fosse um Megazord das sombras, com a aparência de Ashborn. Vendo aquela cena, Antares percebe que o inimigo diante de si era mais poderoso do que aparentava e decide matá-lo para valer. Os dois avançam e começam a medir força com seus punhos. Sung consegue retrair a mão direita e acertar um belo de um soco em Antares, que revida abocanhando seu torso. O arremessa para longe e cospe mais um rugido em sequência. Sung desvia para o lado, invoca uma espada das sombras e enfrenta o rugido de Antares de frente. Ele incrivelmente sai na vantagem e atinge o corpo do dragão com tudo, mas sem causar muitos danos novamente. Antares usa sua cauda para atingir um golpe em Sung e o faz voar novamente. Ele levanta voo e dessa vez carrega 4 esferas de energia ao mesmo tempo e as lança em direção à Terra. De repente, uma lança de escuridão voa por entre as chamas e despedaça uma das asas do Rei Dragão. Mais 5 dessas lanças são lançadas e entram em confronto de força contra os rugidos de fogo, até que os golpes explodem, levantando uma cortina de fumaça. Ao baixar da poeira, vemos que a armadura de Sung está toda derretida até que por fim se despedaça completamente, enquanto Antares está completamente bem e imponente. Ele oferece pela última vez uma aliança ao humano. Jinwoo se recusa mais uma vez a ajudar o monstro e refaz sua armadura de trevas, mas dessa vez mantendo o seu tamanho original. Antares devolve na mesma moeda, materializando uma armadura e espadas de fogo. Os dois pulam e medem suas forças por meio de suas armas, mas enquanto Sung está tendo dificuldades de acompanhar, Antares tem fôlego de sobra para ficar falando merda na cabeça do prota. Ele fala como seus amigos devem estar morrendo nesse exato momento nas mãos de seu exército. Ele finalmente consegue desarmar Sung e enfia a espada em seu abdômen. O prota consegue dar um pulo para trás no último instante, evitando que a espada o rasgasse ao meio, mas Antares o segue e coloca a espada em seu pescoço. Sung, por sua vez, havia deixado uma lâmina atrás do monstro e com a autoridade do monarca atinge a adaga em seu pescoço e toma distância novamente. Antares defendeu o golpe facilmente com uma barreira. Então, em seu último movimento desesperado, Sun Jinwoo pula e invoca todas as suas sombras para que segurem seu oponente. Ele carrega toda a sua força nesse último golpe e...
Antares é simplesmente partido ao meio e com a força, o ar ao redor deles começa a rachar e inúmeros portais surgem do nada. Ainda vivo, Antares fica surpreso com a mana familiar saindo dos portais. Ele se pergunta como aquilo era possível. Uma quantidade de mana absurda seria necessária para trazer seus velhos inimigos até aquele lugar. Era o exército dos governantes em sua totalidade. Sung explica que conseguiu se comunicar com eles através dos receptáculos que receberam seus poderes, Thomas e Liu Zhigang da China, e usou o choque de seus poderes para conseguir abrir esses portais e trazê-los para a Terra. Por fim, Sun Jinwoo mostra o dedo do meio para Antares e diz: Ashborn te mandou um abraço, seu otário. Os governantes atravessam Antares com suas lanças e ele finalmente desintegra. O fragmento de luz mais brilhante se aproxima e agradece a Jinwoo por sua contribuição na guerra e pergunta como poderia recompensá-lo. O Prota, por sua vez, faz um pedido inusitado. Ele pede para poder usar a taça da reencarnação uma última vez para poder consertar todos os seus erros e salvar todos que morreram nessa linha do tempo. O fragmento de luz mais brilhante explica que os seres superiores manteriam suas memórias intactas e tomariam providências dessa vez. Eles haviam atingido o melhor resultado até agora desde que começaram a usar o cálice e pede para Jinwoo reconsiderar. Se ele voltasse no tempo, ninguém lembraria de seus feitos e travaria uma batalha mortal e solitária contra os monarcas. Mesmo assim, Jinwoo diz que quer sim usar a taça, pois ele não quer salvar apenas uma parte do mundo, mas sim salvar todos os seres humanos. E assim, o fragmento ativa a taça mais uma vez, retrocedendo o tempo. Sun Jinwoo retorna 10 anos no passado, antes dos portais começarem a aparecer. Seu pai ainda estava vivo e bem. Sung passa então 27 anos dentro da fenda dimensional, farmando sombras e ficando mais forte até que finalmente derrota o monarca da Transfiguração, que era o responsável por fazer Antares e seu exército chegar à Terra. O Rei dos Dragões é deixado por último e após uma épica batalha, Sun Jinwoo finalmente derrota todos os seus inimigos sem deixar uma vítima sequer, uma vitória completa. Por sorte, o tempo na fenda dimensional se passa muito mais rápido do que na Terra, aonde só haviam se passado 2 anos. Ele vai até uma sorveteria e começa a se perguntar o que faria de agora em diante. Todo o poder que acumulou não serviria para nada. Ele estava se sentindo um pouco vazio quando de repente avista uma silhueta conhecida do lado de fora. Era Sha He-in. Sung se lembra do motivo pelo qual passou por tudo isso sozinho. Ele havia feito tudo isso pelas pessoas que amava. Eles eram o sentido em tudo isso. Agora sim, eles transam loucamente e têm um filho que será o protagonista de Solo Leveling Ragnarok. Assim, esse fenômeno mundial que é Solo Leveling chega ao fim. Obrigado, Sun Jinwoo, você é foda, cara. No fim, ele não era apenas o mais forte, era o mais solitário. Sun Jinwoo desafiou os sistemas, superou a morte e enfrentou os próprios criadores, mas o preço de se tornar um deus foi deixar de ser humano. E essa é a verdadeira essência de Solo Leveling. Se esse vídeo te impactou, imagina assistir a saga completa de Jinwoo, do caçador mais fraco ao deus das sombras. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!